quem mapeia, seja o que for, tem que pelo menos ter consciência dos locais ou da existência no território, das divergências, de diferenças de relevo. E pensei, deixa lá ver se elas têm coragem o suficiente para perceberem que há diferentes relevos em qualquer território. E quando vos propus, vocês tiveram a graça e a honestidade e a simplicidade e clareza de dizer, espera aí, que se calhar este relevo nós não conhecemos. E aí vocês vieram ao Cacilheiro, e estão perfeitamente a lembrar de todas as propostas daquela entrevista maluca lá de baixo e todas aquelas coisas, e tiveram a coragem de experimentar um novo relevo do mapa. E pronto, eu a partir disso pensei, se pessoas que estão fora, que entram no meio artístico, que dão a volta, conseguem mapear a coisa olhando para relevos desconhecidos, há esperança. Há esperança do quê? Há esperança que este mapa venha a ser algo significativo e revelador da verdadeira geografia do país. Sabes que o mapa, quem nomeia, são artistas que nomeiam outros artistas. Sei. E é bonito ver que realmente agora estamos a falar no presente e foste nomeada para o mapa. Por quem? Por a Mané Pacheco, uma artista que a não Mané conhece. Pacheco. E eu não conheço. E que disse realmente, há um mapa que é impossível não ter a Joana Vasconcelos. E ela nomeia-te exatamente nesse sentido e nesse relevo e nessa... Porque ver as ausências e perceber os erros também é muitíssimo importante na construção de um contexto, uma cartografia. E, portanto, ela nomeou-te e agora nós vamos ter que fazer esta leitura de uma forma diferente. Aliás, é uma das razões porque queremos que temos esta tua peça nesta exposição, é porque achamos que era muito importante. A exposição não pode, obviamente, conter com todos os objetos, nem todas as obras dos mais 300 artistas, claro. Mas houve uma seleção e é exatamente por isso que nós temos uma obra tua nesta exposição. Exposições sobre mulheres, o livro sobre as mulheres artistas, as mulheres pintoras, já fiz parte de algumas coisas. A forma como se conta a história é sempre relativa. Portanto, vocês estão a contar a história de uma maneira, como há outros suportes, há filmes, há documentários, há livros. Eu já participei de um livro sobre, primeiro fizeram mulheres pintoras, depois fizeram mulheres escultoras, depois fizeram mulheres artistas plásticas. E depois, então eu estava no escultor ou estava nos artistas plásticos. E depois vais ver o livro, falta não sei quem. É sempre, obviamente é sempre relativo. E obviamente é sempre circunstancial à época e ao momento. E fica sempre preso naquilo que é o presente e na forma como se pensa o presente. Este projeto tem a graça de ter 10 anos. Ao ter 10 anos já levou um bocadinho desde quando começou e até agora as coisas foram mudando, porque as carreiras foram mudando, as pessoas foram mudando e a consciência foi mudando. E o país também mudou imenso. O que é que te parece que mudou? E o país mudou imenso porque se abriu e passou a tolerar muito mais uma influência estrangeira do que tolerava há 10 anos atrás. Portanto, essa abertura, essa elasticidade vinda também do turismo, da abertura do país à União Europeia, de toda uma participação da globalização do mundo, fez com que este país ganhasse uma certa elasticidade e perdesse uma certa rigidez. O vosso mapa começa ainda numa época rígida e acaba, pelo aquilo que vocês estão a dizer, ter uma maior elasticidade até entre os artistas. Portanto, os artistas ganharam uma elasticidade porque passaram a pertencer não só a Portugal e com uma consciência fechada e conservadora de um país, mas a uma realidade muito mais abrangente e mais flexível, que tolera muito mais e que é muito mais versátil. Pronto, e nesse contexto, o vosso mapa, ao começar numa época e ao expandir até hoje ao longo de 10 anos, torna-se ele também fruto dessa flexibilidade e vai demonstrá-la com certeza no futuro. Portanto, ele não é só um momento do passado mais rígido, mas ele também é um presente flexível. Nesse sentido, é bom estes projetos perdurarem no tempo. Por outro lado, quando ele fechar, ele fica fechado nesse tempo e nesse espaço. E, portanto, aquilo que acontecerá daqui a 10 anos será outro mapa. Cristaliza essa década. Eu considero-me, em primeiro lugar, uma mulher, em segundo lugar, portuguesa e em terceiro lugar, uma artista portuguesa. Ok? Portanto, é isso que eu sou. Eu tenho uma particularidade pela história da minha família, pela história de quem eu sou, por toda a história de Portugal, de ser um resultado não só de uma história nacional, de uma história familiar, mas também de uma história europeia. Eu não sou só um resultado de um conteúdo nacional.
Pronto, e há pessoas, porque as famílias nunca saíram do país, porque o extrato social, porque isto e por aquilo, têm uma história. Eu não, tenho uma história de uma família que vive nas colónias, que viveu pelo mundo inteiro e que volta para Portugal pós-guerra colonial. Portanto, nasce em França, família republicana, quer dizer, eu podia ser uma família monárquica, mas não sou, pronto. E aquilo que faz é que eu, quando volto, há uma série de preconceitos, de conservadorismos e de formas de pensar que não se associam à minha família e não se associam à minha educação. O que me permite uma maior liberdade e uma maior noção de globalização e de elasticidade até cultural para poder olhar para a cultura do meu país. Mas aquilo que eu faço, muito mais que qualquer outro artista português, é falar dos ícones e das tradições portuguesas. Sentido crítico. Portanto, eu lembro, quer dizer, quando comecei a fazer o Coração de Viena, estás a jogar com a tradição, como é que vais pegar no Coração de Viena? Que piruzeira. Piruzeira depende de quem é que olha. Claro, claro. Quando foi do Galo de Barcelos, então caiu o Carme Trindade, porque o Galo de Barcelos é esse símbolo da ditadura, e quando eu utilizei a Amália, então nem fazem ideia o que foi. Portanto, eu tenho sido extremamente criticada pelo tal conservadorismo e pela tal forma revisionista de olhar para o país e de pensar que um país com 600 anos de história só se contém 50 de uma ditadura. Isso para mim parece um bocado redutor e ridículo. Para mim, o país é muito mais do que isso. Não é só também o território nacional. É como é que esse país se expande pelas ex-colónias, pela França, por todos os lados onde tu vais e encontras portugueses, em Estrasburgo, no Luxemburgo, sei lá, no Canadá, onde tu vais, há portugueses. Portanto, Portugal é muito mais do que o seu território. É uma forma de estar, é uma forma de pensar. E eu faço parte dessa multiplicidade de interpretações de ser português. Eu não tenho só uma, tenho a minha. Mas a minha, curiosamente, é uma forma de estar bastante internacional. Ainda agora estávamos em Yorkshire e a diretora do museu dizia assim: mas esse Galo de Barcelos, lá na vossa tradição, ouvi dizer que agora era assim uma coisa pirosa, mas eu gosto imenso do Galo de Barcelos. Eu, pois gostas, porque o Galo de Barcelos faz todo sentido, tem uma simbologia fantástica. O que é que eu explico quando estou fora? A simbologia das coisas. Ora, o Galo de Barcelos trata-se de tu acreditares na verdade, de tu seres correto, de tu seres um peregrino íntegro. Trata-se de uma série de coisas que são princípios muito importantes. Ora, e toda a gente odeia o Galo de Barcelos. Vá-se lá saber porquê. Os meus avós viveram nas colónias. Minha avó viveu em Macau, em Goa, em Moçambique, pelo mundo fora. Mas é diferente. Uma coisa é teres uma noção e uma família onde já és educada em multiculturalismo e em uma certa abertura, em famílias onde és de uma maior conservadorismo. Mesmo isso não determina quem tu és. Tu és quem tu quiseres, independentemente da educação, não é? Eu acho que é um traço dos portugueses o sentido da aventura e o sentido da procura, do multiculturalismo, da comunicação com o outro, do aprender, do lado o barroco é um exemplo disso na nossa história, não é? Portanto, nós inventámos a palavra barroco, o estilo barroco, temos isso impregnado em nós. As pessoas dizem: mas tu és uma artista barroca. Pois claro, eu sou portuguesa. Como é que não querem que eu seja uma artista barroca? Como é que tu podes pensar Portugal ser o barroco? Ora, eu apenas sou um barroco contemporâneo, mas na verdade eu sou resultado do meu passado e da minha história. E quando tu vês um pensamento muito purista, muito a matéria pela matéria, muito conceptual, e pensas assim: bem, mas este lado não tem a ver propriamente com toda uma história e uma tradição. A nossa tradição é, e sempre foi, sempre será, de nos integrarmos e de comunicarmos com o mundo, seja via mar, seja via terra, mas é quem nós somos. Nós somos um povo que se mistura, um povo que comunica, um povo que partilha. É isso que eu considero, por exemplo, universalista. Exatamente. Eu trabalho muito sobre o macro e sobre o micro. As minhas obras são muito grandes, mas vão a um detalhe muito pequeno. Eu trabalho muito sobre a primeira impressão. Por exemplo, na noiva, tu vês um lustre e só quando te aproximas é que vês os tampões. Primeiro vês o macro, depois vês o micro. Eu trabalho muito sobre a dicotomia do homem e da mulher, o bule e o garrafão. Eu trabalho muito sobre o seres português e seres internacional. Eu trabalho muito sobre a dualidade. E a dualidade, sim, é um conceito muito português. O orgulhosamente sou feliz e desgraçada. Tenho tudo e não saudade interna. Dou tudo e não tenho nada. Dou tudo e não tenho nada. Sou feliz e desgraçada. Essa ambivalência, essa dicotomia, essa bipolaridade, assim se quiseres pôr, é algo que caracteriza os portugueses. Só a palavra saudade faz isso. Porque a saudade pode ser tanto positiva como extremamente negativa. Depende como tu a dizes.
Pronto, essa ambivalência, essa bipolaridade, o que tu quiseres, essa poética, é parte da minha obra porque é parte do sentir português. Começas a trabalhar neste sentido, não estás a trabalhar sozinho, tu também és fruto de um ambiente europeu, de um ambiente económico, de um ambiente mundial. E há uns anos para cá, há coisa de 5 anos, mudou radicalmente no meio artístico uma coisa, a forma como se fala dos artistas. Eu tenho visto, pelo menos umas 5 ou 6 exposições recentemente, que todas partem de um princípio totalmente diferente. Anteriormente, chegavas a um museu e dizias assim, o artista nasceu no ano não sei o quê, fez a exposição não sei o quê, bababá, depois casou no ano não sei o quê, e depois nasceu o filho no ano não sei o quê, mas entretanto fez a exposição não sei o quê, fez mananã, e ganhou o prémio no nanã, depois morreu e pronto. E falava-se do artista, a pessoa, de uma forma distante e apenas com números. Mas, recentemente, foi feita uma exposição sobre o Picasso do ano 1932. Exposição essa que foi feita em Paris e depois na Tate. Okay? Em Paris, no Museu Picasso e na Tate. A mesma exposição, só sobre o ano 1932, dizia assim: na manhã de 20 de junho, o Picasso acordou, bebeu chá e pintou a manhã inteira e depois foi tomar banho à piscina. Na manhã de junho 20 e não sei quê, o Picasso largou a mulher e foi passar férias para não sei quê. No ano de... Isso era uma questão. E de repente, estás a falar da vida pessoal do Picasso. E não estás a falar da vida profissional do Picasso. Portanto, o meio artístico passou a fazer uma coisa que foi falar da pessoa e não do artista. A pessoa artista, o humano artista e não o artista endeusado, passou a ter vida, a ter problemas, a casar, a divorciar-se, a ir embora, a tomar banho na piscina, a apanhar o polvo. Então essa expressão é extraordinária. Porque há um dia que o Picasso vai ao mercado e agarra num polvo e depois desenha o polvo e depois tens o polvo e a imagem do polvo e o vídeo dele a agarrar o polvo e a certa altura estás a passar férias com o Picasso. Portanto, de uma certa maneira. O que é que acontece? Esse lado pessoal, esse lado da pessoa, passou a entrar na equação e antes não entrava. Portanto, quando vocês começam, vocês próprios aqui, não estão a fazer este mapeamento porque de repente tiveram uma ideia genial. É porque vocês entenderam um espírito do momento, integraram esse espírito e trouxeram-no à realidade. Que é perceber quem é que se dá com quem. Como é que é essa cena do meio artístico? Afinal, o que é humanamente? Exatamente. É humano, aquilo que vocês estão a fazer já não é uma abstração teórica sobre o meio artístico português no período de 1900 e 2000 e 2000 e nada, mas sim é uma coisa sobre as tais pessoas que são artistas. Há imensas histórias de amizades e de partilhas de obras e de no fundo, de cruzamento e de influências até de uns nas obras dos outros. E isso é muito interessante porque o meio artístico está cheio dessas histórias. Que influências é que tens na tua obra de outros artistas? Eu, na verdade, é engraçado é como é que a vocês levou 10 anos a terem-me aqui sentada, não é? E como é que eu sou nomeada por uma pessoa que não me conhece. Essa é que é o engraçado. Para mim, o engraçado é analisar o que é que aconteceu. E nesse sentido, pela minha história e pela educação que tive, eu andei no Arco muitos anos, e é engraçado porque eu conheço o meio artístico todo, inteiro, de trás para a frente, e o meio existente, aquele que pratica, aquele que é profissional, e o meio artístico conhece-me todo a mim. E, portanto, nunca tive problema nenhum porque trabalhei com toda a gente. A grande questão é porque é que não fui nomeada por outros colegas e por outras pessoas. Na verdade, eu tenho poucos amigos no meio artístico, ou fiz poucos amigos. Fiz poucos amigos no meio artístico porque o meio artístico congregou-se em formas de estar e em formas de pensar. Em partilhas, e é assim, as pessoas partilham um conceito, partilham uma estética, partilham vidas, partilham várias coisas. Não me aconteceu ter essa partilha artística, digamos assim, conceptual com ninguém. O que me aconteceu foi encontrar esses referentes fora de Portugal. Quando faço as minhas primeiras exposições, vou para fora e percebo que fora do país, nomeadamente em Espanha e no Brasil, que são os primeiros sítios para onde eu vou, percebo que há outros artistas como eu e automaticamente faço amigos fora daqui. E depois percebo que ao voltar aqui não havia era como se a peça de teatro tivesse outro tipo de discurso, era como se nunca houvesse lugar para o meu papel nas peças de teatro que estavam a ser ensaiadas. Claro. Isso não foi culpa de ninguém, nem é escolha de ninguém. Agora, eu também não existi, não subsisti e não resisti se não tivesse tido apoios e
muitas pessoas acharem que o meu caminho valia a pena. E, na verdade, eu só estou aqui porque, efetivamente, no Arco, fui aluna durante 10 anos e porque o Miguel Branco, enquanto professor, foi uma pessoa que acreditou no meu trabalho. Só estou no Arco e aguento o Arco até ao fim, porque, efetivamente, fui conhecido da Patrícia Garrido, que conheci o Cabrita, do Cabrita conheci o Pinheiranda, do Pinheiranda conheci o Manuel de Brito, o Manuel de Brito conheci o Manuel Reis. Há uma série de pessoas que, de uma forma bastante singular e única, em termos pessoais de cada um deles, acharam que valia a pena apoiar o meu caminho. Eu não existo sozinha, estoicamente, contra o mundo. Não, sem dúvida que lá com o Miguel Branco, eu conheci toda essa... o Chaves, eu conheci todos eles, foram meus professores. O Croft foi meu professor, sei lá, a Fragateiro foi minha professora. Quer dizer, todos eles me influenciaram. Eu sou parte desse todo. Mas quando conheci o Cabrita, pensei, isto é que é sério. Foi a primeira vez que eu pensei, este é que é mesmo a sério. E porque o Cabrita tinha toda uma forma de estar, e o Cabrita tem uma energia, uma presença que marcava. E eu era uma jovem a sair da escola, pensei assim, este é internacional e tudo. Porque eu já na altura achava que havia uma diferença. E havia uma diferença daqueles que tinham um percurso mais internacional e os que não tinham um percurso tão internacional. E a partir daí eu pensei assim, o que é que marca isso? O que é que faz essa diferença? E não estou aqui a fazer uma avaliação de que uns são bons e outros são maus. É só uma característica. E essa característica no Cabrita foi muito visível e foi muito reveladora de uma persistência, de uma forma de trabalhar, de uma forma de estar. E, na verdade, os tempos em que acompanhei o ateliê do Cabrita foram tempos em que aprendi muitas coisas, em que aprendi o que era essa coisa de ser artista a sério. Portanto, eu se tivesse que nomear um artista, sem dúvida que seria o Cabrita. Que sem dúvida foi a pessoa que mais me influenciou de todas as que conheci. Eu não posso contar-te a minha história sem falar no René, sem falar no Palolo, porque foram pessoas que fizeram parte da minha história pessoal, da minha vida pessoal. As referências não estão só vivas. E, portanto, e não foram só eles, porque o Jorge Lima Barreto, amigo do Palolo, faz parte de quem eu sou, não é? O Jorge Lima Barreto foi uma pessoa que me influenciou imenso e que era muito amigo do meu pai e com quem eu aprendi muitas coisas do meio artístico. E ele, sim, muito próximo do Palolo, havia toda uma partilha em que eu fui tocada nesse mundo. E, portanto, são pessoas que eu vi pequenina. Claro. E, portanto, quando depois começo a crescer e a ter a minha forma de estar e conheço o Cabrita e disse, ok, isto ainda é outra coisa, não é? É outra dimensão, porque era uma dimensão mundial, era uma dimensão internacional. O que ainda não sabíamos que hoje chamamos global. Sim, e isso interessava-me. É curioso eu pensar assim, este interessa-me porque eu própria já sentia isso dentro de mim. E depois segui esse caminho. Muito bem. Joana. Obrigada, Joana.